agora é o seguinte, Charles do Bronx voltando, depois de recuperar, né? Foi um corte ali na cabeça que a gente viu, mas está apto para lutar. Será que ele volta, ele consegue uma disputa de cinturão de novo ou vai ter que recomeçar o caminho aqui no peso leve? Olha, sinceramente, eu acho que vai ter que recomeçar o caminho no peso leve. Eu acho que vai ter que começar o caminho no peso leve, porque eu não posso esquecer que essa categoria é uma categoria muito importante, com uma frequência alta, repleta de nomes populares. E, Léo, Dana White ficou irritado. Não é que ele ficou irritado com o Charles do Bronx, que sofreu uma lesão. Isso acontece, obviamente. Mas o Dana White, para quem viu a coletiva de imprensa, ele criticou a equipe do Charles do Bronx e os seus parceiros de treino amigos, que soltaram a informação do Charles do Bronx machucado e saindo da luta antes do UFC. Então, o Charles do Bronx meio que não está tão em alta mais como estava. Porque, Léo, ele perdeu de uma forma dominante para o Islam Makhachev, finalização no segundo round. Fez uma luta contra o Beneil Dariush e conseguiu refazer o seu caminho para uma disputa de cinturão. Quando muitos poderiam não ter um caminho tão rápido assim para lutar pelo cinturão novamente. E aí aconteceu isso. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, Volkanovski aceitou assumir a bronca. E Justin Gaethje está muito em posição de lutar pelo cinturão. Ah, mas ele perdeu o Charles do Bronx. As rodadas se passaram. E ele já emplacou 2 vitórias, grandes vitórias contra bons lutadores. E aí ele está total em alta. Ele refez também o seu status. E fora que, com esse imbróglio da usada todo, né, fora, quem cresce agora de vez? Conor McGregor. Na minha visão, o Charles do Bronx, com isso e com a postura do Dana White, para mim, ele perdeu a vez. Ele perdeu a vez e vai ter que refazer o seu caminho. Não que ele vai precisar fazer como ele tinha feito para lutar pelo cinturão a primeira vez. Um caminhão de vitórias seguidas. Mas eu acho que não vai voltar já lutando pelo cinturão. Para mim, ele vai dar um passo atrás. E eu acho que nem ele também vai ficar muito triste se isso acontecer. Ele é um cara que lida bem com as decisões do UFC, mesmo que contrárias. Mas, na minha visão, o Charles do Bronx não luta logo pelo cinturão contra o vencedor de Makhachev e Volkanovski. Se a gente analisar o que vai acontecer com a divisão do peso leve daqui para frente, o cenário mudou agora com essa saída do Charles um pouco. Porque, assim, a gente tem essa revanche que era guardada para ser feita no ano que vem, né? Possivelmente no UFC 300. Ia ser guardado para esse momento. Tanto que o Volkanovski estava se planejando para poder enfrentar o Ilia Topuria no UFC 297 para defender o seu cinturão do peso pena. Ele antecipou para poder salvar o evento, que tem muita moral dentro do UFC. É um cara que compra briga. Beleza, vai entrar bem, né? Bem azarão aqui para esse combate, ao contrário da primeira luta. Ok, mas pode surpreender, porque é um cara fora de série. E aí, vamos botar assim, vamos imaginar o Volkanovski vencendo. É muito provável que a gente tenha uma trilogia. O Makhachev vai ser guardado para poder participar desse UFC 300. Contra quem? A gente não sabe. Mas, principalmente, se tiver aqui uma vitória do Volkanovski também. Vai querer lutar no UFC 300. Ele é figurinha carimbada ali. Muito, muito provável. Atualmente é o cara que mais está defendendo o cinturão entre as categorias do UFC. O Makhachev, ele não vai lutar, né? Vai lutar rápido de novo. Eu acho muito difícil isso acontecer. O UFC vai resguardar o Makhachev para poder pegar um desses caras que você falou. Tem aí o Gaethje, né, que tá vindo em bom momento, e aí o Charles fica para trás aqui por conta da situação. O Charles pode se aproveitar também de se poupar e pegar essa luta contra o Makhachev, né, nesse UFC 300 ou antes. É um cenário que pode acontecer, mas para mim, hoje, eu tô achando que vai ficar mais inviável esse cenário, porque eu não sei se o Makhachev vai querer enfrentar o Charles nessas condições. Já deve estar perto de novo, e aí, o cara se machuca e tal, e aí sai da luta. Aí, sinceramente, eu não sei como é que vai ser isso. Eu acho que talvez a chance para o Charles hoje é talvez esperar ali o Makhachev talvez perder esse cinturão e ele buscar uma outra luta ali, enfim. Mas eu concordo contigo que o Charles não vai precisar, para ele disputar o cinturão de novo, vai precisar refazer o caminho de 10 vitórias, enfim. Fazer o que ele fez, por exemplo, contra o Dariush, cara. Ele ganhou do Dariush e conquistou a chance dele pelo título. Foi uma luta ali apenas e conseguiu. Se bem que, né, para a conversa desse UFC 294, não era o Charles a primeira opção. Né? A gente tem que lembrar disso também. Não foi uma negociação assim tão tranquila, né, para poder chegar no Charles. Mas que ele continua ali dentro dessa situação de poder disputar o cinturão, para mim, continua. Só que eu acho que ele deu alguns passinhos para trás aqui. Eu acho que ele está na primeira posição para poder, né,
conseguir alguma coisa que tomara que dê certo para ele, enfim, que ele consiga isso, a equipe que o assessora consiga essa luta de novo pelo cinturão, né? Depois dessa questão aí de ter saído por conta de um choque de cabeça. Mas pegando o cenário hoje do peso leve, mesmo ele também, concordo que mesmo ele tendo derrotado alguns nomes ali, mas a fila andou, né? A fila andou um pouco aqui. Eu acho que essa questão talvez o atrapalhe para ele conseguir uma disputa cinturão na próxima rodada. A gente vai torcer, obviamente, para o Charles do Bronx conseguir essa luta pelo cinturão na volta dele. Mas a gente tem que ser sincero aqui e é complicado, pelo menos na nossa visão. Mas e vocês, pessoal? Acham que o Charles do Bronx vai lutar pelo cinturão em breve ou demora um pouquinho também? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.